Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, diretamente aqui da Diz TV, estúdio que a gente grava o programa, faz o programa ao vivo aqui da Placar, da revista Placar. Hoje tem o Placar aberto, agora 6 horas da tarde, você vai estar acompanhando esse vídeo aqui, já pode ir direto para o Placar, né, para o Placar aberto, vai no canal da Placar TV, e a gente vai estar ao vivo, aí você vai poder acompanhar, ou se você assistir esse vídeo depois, você pode acompanhar como é que foi a nossa resenha aí. Sexta-feira tem os palpites, a gente vai estar falando aí sobre também confronto Flamengo-Fortaleza, mercado da bola, recuperação de alguns jogadores, ou não, né? Flamengo, tem muito assunto para a gente falar aqui. O Flamengo que a gente mais cedo trouxe, está se aproximando demais da contratação de um camisa 10 que ainda não vazou. O nome não vazou, né? A torcida do Flamengo faz aí uma campanha pedindo a contratação do Rodrigo Garro. É óbvio que seria algo assim, totalmente fora da realidade. O Flamengo teria que gastar muito dinheiro para contratar, e o Flamengo está fazendo um caminho inverso, que é o caminho do scout, né? O Flamengo já tem esses nomes, já está negociando, o Flamengo já negocia, então, para fechar a contratação desse camisa 10. Inclusive, um dirigente rubro-negro hoje no CT conversou com a gente lá e falou que o camisa 10 estará aqui no dia que o Flamengo voltar da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo já vai estar com tudo acertado para esse jogador se apresentar, e que ele estará aqui na preparação da partida das oitavas de final diante no caso de um dos times do pote 1 da Libertadores. O Flamengo ficou no pote 2, que pode ser Palmeiras, Vélez, Estudiantes de La Plata, o River Plate, LDU, pode ser também o Racing. Cara, tem muito time argentino, né? O Internacional. O Flamengo pode enfrentar aí uma dessas equipes aí que foram pote 1. Não pode enfrentar o Botafogo, que foi segundo lugar também. O Flamengo que foi terceiro lugar entre todos os times do pote 2, e o Flamengo, então, se numa quartas ou semifinal pega Botafogo ou Peñarol, eles decidem em casa porque eles ficaram na frente. O Flamengo ficou na frente de outros 5 clubes, mas não ficou na frente do Peñarol e do Botafogo, por questão de 1 ponto ali do Botafogo e saldo de gols para o Peñarol. Mas é isso, a gente não. Então, na segunda-feira vai saber o adversário, mas esse camisa 10, então, estará presente na preparação, segundo aí dirigente rubro-negro. Cara, vamos falar aí do Nicolás de la Cruz, que é uma informação aí importante da gente trazer. O médico, né, do Flamengo falou sobre a lesão do Nico e respondeu o prazo para retorno do Nicolás de la Cruz. Em entrevista ao portal GE, ele ia conversar com a gente hoje, inclusive lá, acabou que não conversou. Ele falou sobre a situação do Nico. O Nico teve uma entorse no joelho esquerdo, ressonância apontou edemas em algumas áreas, por exemplo, ao redor do ligamento colateral medial e ao redor de uma cirurgia antiga. Tudo isso gera dor e desconforto. A previsão é tê-lo no Mundial, a estreia é dia 16, acredito que vai dar para tê-lo à disposição, tá? O joelho está seco, sinal que estava inflamado, né? Que tinha líquido, mas ele ainda reclama de dor. Cara, loucura, mas vamos recuperar o Nico aí para a Copa do Mundo de Clubes, né? Ele se lesionou aos 17 minutos do segundo tempo, no empate em 0-0 com o Botafogo, no dia 18 de maio. Desde então, ele vem aí, tem ficado de fora aí dos jogos do Flamengo, tá, cara? Então, é uma situação aí que a gente fica preocupado, porque o Nico é um jogador importante ali pro meio de campo do Flamengo, vinha jogando bem, vinha melhorando, e teve essa lesão. Não deixa de ser uma lesão, né? Uma entorse. Infelizmente, não é como uma lesão muscular, é trauma, né? E ele, então, tá tratando, mas eu acredito, tá, gente, que a gente vai poder contar aí com o Nico contra o Esperance no jogo do dia 16. Os torcedores ficam chateados, né? O Rodrigo BS 98, 90% do ano machucado, 10% jogando. Lá no River jogava o ano todo. Também não, cara. Também não. Uma série de problemas aí que ele passa.
O Divulga Blogueiro Mirim mandou aqui. Esse jogador nunca que valia 79 milhões de reais. Esse problema do joelho dele é crônico. Joga um mês, fica 3 fora. Todo mundo reclamando. Com todo respeito ao profissional, pro alto salário que ganha, joga muito pouco. O amigo de Deus mandou aí. O Neto Salles tem que trazer os médicos do Equador. É até uma brincadeira, né? Eu vou falar aqui uma coisa, gente. Essa situação aí dos médicos do Equador é um absurdo muito grande, né? Eu não sei exatamente o que eles fizeram, mas se eles fizeram realmente uma infiltração, é um absurdo, é uma vergonha. Agora, me admira o Gonzalo Plata também não avisar o Flamengo, não comunicar o Flamengo. Eu acho que o Gonzalo Plata errou nessa daí. Ele tinha que avisar o Flamengo. Olha, os caras vieram aqui para fazer um procedimento no meu joelho. Ele tinha que avisar o Flamengo. Ele é contratado do Flamengo, ele é jogador do Flamengo. Ele tinha a obrigação de avisar o Flamengo e não aceitar direto o que a Federação do Equador, a seleção do Equador manda. Quem manda nele nesse período é o Flamengo. Ou eu tô maluco? Quem manda nele é o Flamengo. Ele passa a ficar sob o comando da Federação Equatoriana quando ele é convocado e quando ele se apresenta. Quando ele se apresenta, nem quando ele é convocado, quando ele se apresenta. Apresentou, ok. Aí o Flamengo pode ainda exigir algumas coisas, pedir algumas coisas, falar, olha, ele está tratando isso aqui, né? Eu acho interessante vocês continuarem dessa forma. E o jogador está lesionado, convocado, lesionado. Mesmo lesionado, teve a convocação confirmada e é um absurdo, porque fazerem um procedimento num jogador que está lesionado e que o Flamengo que tem o direito de fazer, agora, o jogador não poderia ter feito isso. O jogador tinha que comunicar ao Flamengo e não sei nem se só cabe uma multa, mas acredito que sim, porque o jogador tinha que comunicar ao Flamengo, tinha que avisar o Flamengo, olha, a Federação Equatoriana quer fazer um procedimento aqui, eu vou deixar. Ou eu posso, na verdade, tem que perguntar, eu posso? Ele recebeu os caras na casa dele, os caras fizeram o procedimento. Ué, casa da mãe Joana? O que é isso? Tá errado. Tá errado. Tem que falar com sinceridade, tá muito errado isso daí, tá? Eu não gostei nada disso, fiquei muito chateado, porque o Flamengo é que paga o salário do jogador. E aí? E se apressar o cara no retorno, joga lá na seleção do Equador, se machuca de novo, o Flamengo fica sem o cara na Copa do Mundo de Clube, jogador importantíssimo. O Flamengo fica sem o cara para jogar uma competição importantíssima, restante da temporada, carreira do jogador. Foi a nota do Flamengo, o Flamengo divulgou essa nota, pode afetar tudo, pode atrapalhar a carreira dele próprio. E principalmente o investimento caríssimo do Flamengo. Olha, questão da possível envolvimento de apostas do Bruno Henrique, né, com apostas e tal, manipulação. A investigação do caso do Bruno Henrique tem data já para ser concluída, tá? Então, segundo o jornal O Globo, foi definido que a investigação terá o prazo para ser concluída até o dia 6 de junho, antes da Copa do Mundo de Clubes. Em seguida, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, decidirá pela denúncia ou não do atacante rubro-negro. Segundo o Código Desportivo, Bruno Henrique pode ser punido com uma suspensão de até 2 anos. Tá? Então, estamos falando do De La Cruz, que não há certeza se vai se recuperar, falando do Gonzalo Plata aí com esse problema aí de fazer procedimento, que aí a gente não sabe se vai piorar a situação dele lá de recuperação. E agora o Bruno Henrique, tá? Que o jornal Globo trouxe que a investigação terá o prazo para ser concluída até 6 de junho, e aí, em seguida, a Procuradoria do STJD vai decidir pela denúncia ou não. Ou seja, antes do Super Mundial ainda, antes da Copa do Mundo de Clubes, a gente pode saber, de repente, o que vai acontecer com o Bruno Henrique. Que loucura, né? A gente espera que ele esteja à disposição do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, pelo menos. Meu Deus do céu, o Flamengo vai ter que ir ao mercado, e a gente sabe que vai, inclusive nos garantiram que vai contratar aí uns 3 jogadores além do Jorginho, inclusive, olha só, o que eu recebi aqui, que é importante a gente falar, tem uma informação aqui com relação ao mercado, tá? Que fonte ligada à diretoria nos passou. Olha só, a primeira janela do Boto, uma pessoa ligada à diretoria mandando, a primeira janela do Boto só teve dinheiro para contratar o Juninho. Dessa vez o orçamento será maior. Vem um 10 e mais 2 atacantes. E se o Wesley for vendido, ainda tem um substituto do Wesley. Então, atacante de lado, né, deve ser um ponta e um centroavante também.
mesmo com a matéria do GE falando que não era prioridade também um atacante, um centroavante, pelo visto vão contratar também, tá? E aí a pessoa fala, a chance do Cebola e do Mischa saírem é grande, tá? Aí eu falei assim, cara, e essa questão toda da prioridade e tal, que acabou que o Flamengo, né, teve esse problema, essa dificuldade para se classificar na Libertadores, o que aconteceu? E aí ele me falou o seguinte, olha, a questão também é que lá na Europa, né, o Benfica, por exemplo, a chance de ganhar uma Champions é mínima. Por isso, lá eles priorizam muito o campeonato português, né? Aqui é diferente, e isso foi explicado nos passados, que isso foi explicado, inclusive, ao Boto. Olha, o Flamengo não é Benfica. O Benfica, lá em Portugal, para ele ganhar uma Champions, é a chance quase zero. O Flamengo ganhar uma Libertadores, a chance é real, ela existe. O Flamengo chegou em 3 finais em 5 anos. Agora, em 6 anos, tem aquelas 3 finais. 19, campeão, 21, vice e 22, campeão de novo, com a maior campanha da história. Então, o Flamengo chegou ao ponto de, em 5 finais, ele chegar em 3. Né? Vamos lá, 19, aí 20 ele não foi no Maracanã, 21, né? Ele foi, 22 ele foi. 19, 20, 21, 22, em 4 anos. O Flamengo chegou em 3 finais em 4 anos de Libertadores. Cara, isso é um número bizarro, surreal, inimaginável há pouco tempo atrás, né, que a gente via acontecer. Agora, é uma situação que a gente tem que falar. Eu acho que se lá na Europa os clubes que não têm chance de ganhar a Champions, eles priorizam o campeonato nacional, aqui não dá para fazer isso, porque os brasileiros têm sido uma supremacia total na Libertadores. Você vê que todas as últimas finais foram ganhas por brasileiros, e foram finais brasileiras, inclusive. Salvo a Flamengo e River 19, a gente teve Palmeiras e Santos, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense, e aí tem as outras 2 finais que tem brasileiro, o Fluminense contra o Boca e o Botafogo e o Atlético Mineiro. Várias finais brasileiras seguidas, com um intervalo ali de River e Boca, que chegaram à final 2 vezes. Fora isso, nada mais, tá? Então, realmente aqui a gente não pode priorizar campeonato nacional, tá? Então essa fonte ligada à diretoria até falou para mim, olha, e há a intenção sim do Flamengo rever a questão de valores de ingressos, porque há uma insatisfação no departamento de futebol e isso foi passado para a gente hoje, uma insatisfação muito grande com as vaias que receberam. E aí eles falam, pô, isso aí não é o perfil de torcedor que deveria estar no estádio. Torcedor que paga caro no ingresso, que acha que vai lá para ficar vaiando o time no intervalo. Isso é um absurdo. Eu não estou aqui para também fazer manual de torcedor. Mas é um absurdo você vaiar um time precisando de um resultado, você vaiar o time no intervalo. Eu achei um absurdo. Não quero ensinar ninguém a torcer, mas realmente o preço do ingresso mais baixo, ele leva um torcedor que apoia muito mais. E eu torço muito para que o Flamengo reveja tudo isso. E eles falaram que está sendo tudo revisado aí, para que aconteça, então, essa diminuição aí no valor dos ingressos ou um ajuste, né, para pelo menos ficar um pouco mais justo, né? Isso é o que a gente também espera com relação aí à questão dos preços dos ingressos. A gente teve 2 situações acontecendo que eu acho importante a gente trazer aqui. Uma foi que o Boto fez um pedido inusitado ao Vini Júnior no Maracanã. Você não pode entrar um pouquinho? Ele falando com o Vini Júnior se ele não podia entrar um pouquinho. 10 minutinhos, aí o Vini Júnior brinca, ele pergunta, você não pode entrar um pouquinho? Não pode, mas eu entraria no lugar 10 minutinhos. Cara, ó. Não pode mais, eu entraria aí para ajudar 10 minutinhos. Não pode mais, mas entraria aí uns 10 minutinhos. Cara, seria espetacular, né? Só volta, Vini. A gente está esperando a sua volta aqui no Mengão. Olha, o Lucas Moura falou sobre quem é melhor, ele ou a Arrascaeta, cara. Mas eu acho que... vamos acompanhar aqui. Sim. O Arrascaeta. Vai botar na tua agora, Luquinhas. Vou de Arrascaeta. Que da hora isso. Você e o Ganso. Olha lá, hein? Ele, Arrascaeta, ele votou no próprio Arrascaeta ali, cara. O próprio Lucas Moura votando no Arrascaeta.
sensacional. Sinceridade, muito bacana aí do Lucas, que é um grande jogador também, mas votou aí no nosso uruguaio, o Georgian de Arrascaeta. Olha só, a gente tem aqui uma matéria falando sobre a possibilidade do Gerson ser poupado contra o Fortaleza, tá? Segundo aí o jornalista Bruno Braz, do UOL Sport, ele pode não participar desse jogo contra o Fortaleza. O Meia atuou no meio de semana aí pela Libertadores sem estar 100% e por isso pode ser preservado. É importante a gente dizer, inclusive, que o Gerson falou, né, que não estava sentindo muita segurança no começo, depois que esquentou, ok, o joelho ficou melhor, mas o jogador não estava ali 100% realmente e atuou no esforço, inclusive depois que ele saiu, o Flamengo até fez o gol, mas o Gerson é importante sim, mas é importante 100%, né, gente? É importante a gente ter o Gerson 100%. Olha, o Flamengo tem a melhor defesa do Brasileirão e da Copa Libertadores, tá? Não passa nada e nem pode passar. Olha, o Flamengo, então, chegou aí, não sofreu gols em 22 dos 34 jogos disputados. É a equipe com a melhor defesa do Brasileirão, 4 gols sofridos e na Libertadores 3 gols sofridos. Informação do Coluna do Fla aí. Cara, importante demais aí o Flamengo com um setor defensivo sólido, né? Tomando muito poucos gols e o Flamengo aí classificado na Libertadores, na Copa do Brasil, inclusive na Libertadores colocou praticamente 30 milhões no bolso com essa classificação para as oitavas, contando vitórias na fase de grupos, que cada vitória valia um valor e tal, e aí o Flamengo então embolsando uma nota preta aí nesse começo de ano, né? O Flamengo que já ganhou premiação da Supercopa, o Flamengo que ganhou premiação da Copa do Brasil no final de 24, então o Flamengo aí buscando mais títulos e é o que essa equipe quer em 2025. Então, convido você a acompanhar o Placar Aberto daqui a pouquinho, Placar TV no YouTube. É só você chegar lá, se inscrever, deixar aquele like maroto e acompanhar a gente, a nossa resenha, participar, que é muito importante. Compartilhe nos seus grupos também. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!